Chuveiro pingando é vazamento que, além de aumentar a conta de água, incomoda demais. A causa, quase sempre, é o registro que não está vedando adequadamente. Neste tutorial, você vai ver como resolver esse problema. O registro de pressão pode ter como destino diversas aplicações, mas a mais comum é a sua utilização na tubulação que serve ao chuveiro. Por isso, usaremos essa parte do encanamento como referência. Dessa forma, evitaremos confundir esse registro com o registro de gaveta, que tem outra função e manutenção diferente. Embora exista uma enorme variedade de marcas e modelos, o princípio de funcionamento e a manutenção entre eles são bastante semelhantes. Sendo assim, mesmo que o seu registro seja diferente deste, seguindo este passo a passo, as chances de você obter sucesso na manutenção será bastante grande. Ao iniciar a manutenção, é imprescindível interromper a circulação de água no encanamento. Caso contrário, o serviço ficará bastante difícil, principalmente onde a pressão é muito elevada. A forma de fazer isso é através do registro de gaveta, que normalmente está instalado no encanamento do imóvel e cuja função é a de interromper o fluxo de água do sistema, facilitando assim a manutenção dos demais registros e torneiras. Em alguns casos, esse registro está instalado em lugar alto da própria parede, mas também pode ficar localizado próximo à caixa d'água. Se no seu caso a água vier da caixa e você não encontrar o registro em nenhum lugar, simplesmente tampe a saída da mesma com um pano. Mas atenção, utilize pano grande para que ele não seja sugado pelo encanamento, vindo a entupi-lo. Antes de iniciar a desmontagem do acabamento e efetuar a retirada do mecanismo, abra o registro. Isso evitará que ele trave quando for reinstalado. A desmontagem do registro, cuja sequência vem a seguir, começa pela retirada do acabamento, que pode ser de dois tipos: pressão ou parafuso, sendo este último o mais comum. Na sequência de desmontagem, siga essas etapas. 1. Retire o botão do acabamento, que pode ser de rosca ou pressão. 2. Retire o parafuso. Recomendação: tome o cuidado de não perder o parafuso, pois o mesmo, tendo rosca apropriada e sendo feito de material não oxidante, é específico e só é encontrado em lojas especializadas. 3. Retire o volante. 4. Retire a porca da canopla. E, por fim, retire a canopla. Retirada do reparo MVS. Após retirar o acabamento, será necessário a utilização de uma chave para soltar o reparo MVS. Utilize ferramentas adequadas para não danificar as peças. Uma observação sobre as roscas. Para soltá-las, faça o giro sempre no sentido anti-horário. No reparo MVS, você pode se deparar com dois tipos de vedantes, sendo os seguintes: vedante com eixo, vedante sem eixo. Vedante é o nome dado a um disco de borracha com um orifício no centro, que, como o próprio nome diz, tem a função de vedar. O vedante com eixo deve ser substituído inteiro, bastando desencaixá-lo do reparo, o que não requer nenhuma ferramenta. No caso do vedante sem eixo, a substituição pode se dar de duas formas, devendo ser considerado o tipo de reparo MVS, podendo este ter eixo fixo ou com sistema de fixação por meio de parafuso. Em ambos os casos, para a reposição do vedante, há a necessidade de utilizar ferramenta, que pode ser uma chave de fenda. No caso de reparo MVS, que utiliza parafuso na fixação do vedante, a orientação sobre o parafuso segue a mesma regra já citada anteriormente. Outro detalhe importante a ser observado
é a dimensão do vedante que deve ser compatível com o registro instalado, não devendo, em hipótese alguma, ser substituído por medida diferente, o que provocaria o mau funcionamento da peça. Na dúvida, leve o reparo até a loja e peça auxílio ao vendedor. Embora normalmente o vedante seja a principal causa de vazamentos, ele não é o único, podendo o defeito estar em qualquer uma das peças do reparo MVS. Portanto, se durante a manutenção você se deparar com alguma peça danificada ou com desgaste, substitua-a por outra nova, ou, se for o caso, troque o reparo inteiro. Feita a substituição do vedante, reinstale o reparo MVS, tomando extremo cuidado de não pegar errado o fio da rosca, a fim de não danificá-la, o que poderia comprometer a base do registro. Em seguida, reinstale o acabamento. Evite apertar demasiadamente o parafuso, porque sendo feito de latão, o mesmo não é muito tolerante a excesso de esforço. Espero ter ajudado, agradeço a sua companhia e fico torcendo para o sucesso de sua empreitada.